Don Quijote de la Mancha. Olá, cavaleiros e donzelas, sejam bem-vindos a este vídeo. Como percebido no vídeo de hoje, nós vamos então, como eu venho muito prometida a vocês há muito tempo, falar do famoso Don Quixote brasileiro, que é o Policarpo Quaresma, personagem do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse livro é bem conhecido por causa da semelhança entre essas duas personagens, que o Policarpo Quaresma se parece com Don Quixote e age igualmente a ele. Enfim, as histórias são parecidas. E apesar de que eu vou narrar aqui um pouco da história dos dois, para vocês perceberem as semelhanças que eu separei para falar para vocês aqui entre eles. Apesar de que eu vou narrar a história, eu que não pretendo contar elas, entende? Então aqui você não vai ser uma resenha e nem mesmo um resumo do Policarpo Quaresma. Perdoem as barulhos de construções aqui, hoje tá difícil. Mas eu vou, em si, não é nenhuma análise, mas eu quero, enfim, mostrar pra vocês o que é que tem de igual nessas duas obras. Então, aqui eu vou contar os famosos spoilers, vou contar do início ao fim o que acontece. Então, já fiquem pré-avisados do que se tratará esse vídeo, do que vai ter e o que não terá. E espero que vocês gostem. Então, partamos pro assunto em si. Bom, antes de começar a falar da semelhança entre as obras em si, é importante e interessante destacar a semelhança entre seus autores, porque os dois, com suas obras-primas, Don Quixote, no caso do Miguel de Cervantes, e o Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, nossas obras aqui em discussão, os dois quiseram, por meio de seus livros, expressarem suas opiniões acerca do contexto da época que estava acontecendo. Então a gente sabe que o Don Quixote, publicado em 1605 e 1615, a primeira e a segunda parte, respectivamente, o Miguel de Cervantes ele quis aproveitar o contexto das pessoas que eram muito lidas na sua época, os romances de cavalaria, as famosas novelas cavaleirescas, e ele não gostava delas, ele achava elas um pouco idiotas, não era boa a sua opinião acerca dessas novelas, e por meio, um dos objetivos ao escrever a história de Alonso Quixano foi para justamente criticar essas novelas, e isso ele faz durante a obra, por meio de discursos, por meio de personagens. E assim também o Lima Barreto, ao escrever o Policarpo Quaresma, que é um personagem também quixotesco, que se inspirou no Don Quixote, enfim, é o nosso Don Quixote brasileiro. Lima Barreto quis aproveitar o contexto de recém-república que estava acontecendo no Brasil e os intervenções de influências europeias que estavam influenciando a literatura, a língua, e no contexto de 1911, porque o Policarpo Quaresma foi escrito em 1911. Então, Lima Barreto quis criticar tudo isso e os dois quiseram fazer isso, expor sua opinião de alguma coisa do seu contexto por meio de seus livros. Doutor, por que me internaram? Por que eu estou aqui? Eu não sou doente! Eu não sou louco! Eu sou Átila, conhece? O rei dos Hunos. Eu já matei muita gente. Eu sou Policarpo. E eu sou Genu. Eu sou o imperador do Brasil. Com a República fui coroado. Eu sou Dom Pedro III. Haré los gloriosos votos de la caballería. Don Quijote de la Mancha. Esos son el nombre y el título con los que pasaré a la historia. Junto con Amadís de Gaula y Sir Lancelot del Lago. Sentaos, señor. No son necesarias las palabras fuertes. Y seguro que Don Quijote necesita afeitarse tanto como Don Alonso. Su barba es igual de espesa. Así que, palabras fuertes. Fuertes han de ser, como los pensamientos y la ambición,
como fuerte ha de ser la imagen de la dama en el corazón de un caballero. Feliz edad y siglos dichosos aquellos en los que... E essa questão da data é até interessante, porque sendo o Policarpo Quaresma inspiração em Don Quixote, a gente pode notar que o Policarpo Quaresma ele tinha o costume de sempre chegar em ponto em casa às 16h15, quem leu sabe. E o Miguel de Cervantes escreveu a última parte de Don Quixote em 1615, foi publicado, então pode ter alguma relação aí. Mas isso é uma informação um pouco relevante. Vamos continuar o vídeo. Mas já quanto falando as aventuras que cada um faz, o Policarpo Quaresma e Don Quixote se parecem muito porque, como a gente sabe, durante os 2 volumes de Don Quixote ele saiu 3 vezes de casa. E também podemos dizer que o Policarpo Quaresma investiu seu tempo, todos os seus conhecimentos durante 3 vezes e assim é dividido o Policarpo Quaresma foi dividido em 3 partes durante seu livro e essas 3 saídas que cada um faz, assim, digamos, se parecem muito. Na primeira saída de Don Quixote, ele colocou seus planos em ação. Então ele lia muito as novelas de cavalaria, aprendeu a ser um cavaleiro, conseguiu seu cavalo e juntou tudo, o que ele tinha conseguido e aprendido e se tornou cavaleiro. Assim também a gente nota que fez com o Policarpo Quaresma, porque no seu fanatismo brasileiro, no seu fanatismo patriótico, ele lia muito, somente os autores brasileiros, aprendeu muito do Brasil, aprendeu a falar tupi-guarani, assim como Don Quixote aprendeu a falar a linguagem dos cavaleiros. Então, nessa primeira parte do Policarpo Quaresma é narrado como ele colocou esses planos em ação. Ele começa já a só comer comidas brasileiras, não aceita comer outra coisa que não seja brasileira, prato que não seja brasileiro. Só faz coisas típicas brasileiras, só se veste como um brasileiro, com coisas típicas do Brasil. E o auge dessa primeira parte, dessa primeira saída, digamos assim, do Policarpo Quaresma, é quando ele escreve um ofício, e sem querer ele escreveu em tupi-guarani, e mandou para o ministro, porque ele achava que a língua do Brasil, como eu já disse, deveria ser o tupi-guarani. E aí ele é despedido por causa disso, tomado por louco, assim como Don Quixote também foi tomado por louco, e é colocado no hospício. Essa colocada do hospício do Policarpo Quaresma também se iguala a quando o Don Quixote voltou para casa durante essa primeira saída. Ele sofreu, alguns galegos bateram nele. Então ele teve que voltar para casa porque eles acabaram com ele. E a ama, como eu tinha dito, a sobrinha do Don Quixote e o padre e todos os seus conhecidos acham que ele ficou louco, tem certeza disso na verdade, e o colocam na cama e não querem mais deixar ele sair. Porém, assim como o Don Quixote, já voltando lá no Policarpo Quaresma, os dois vão fazer a sua segunda saída de casa, que depois de ser tomado por loucos, eles continuam as suas aventuras. Na segunda saída do Don Quixote, ele já sai com o Sancho, então ele já começa, a mais que colocar seus planos em ação, ele começa a sair das suas próprias terras, busca aventuras em outros lugares longe de seus conhecidos, e assim ele ganha muitas experiências. Também assim fez o Policarpo Quaresma. Ele caiu dentro de si, achou que ele deveria agora, entre aspas, começar a colocar a mão na massa de verdade. E então, por influência da sua afilhada, ideia dela, ele comprou um sítio para ele. Então ele teve um sítio ali perto da região onde ele morava, que inclusive se passava no Rio de Janeiro. Isso é interessante porque Don Quixote também se passa num lugar central da Espanha, que é a Castilha-La Mancha, o reino mais importante que teve da Espanha inteira na época. Mas voltando ao assunto, então, o Policarpo Quaresma comprou esse sítio, começou ali a viver com a sua irmã, que ele levou junto, ela quis ir, e começou a plantar, começou a descobrir a natureza, começou a viver como um roceiro. Enfim, isso se compara, essa semelhança dessa segunda parte da história do Policarpo Quaresma se compara e se iguala, se equivale à segunda saída do Don Quixote da Mancha. Começam a usar os seus recursos e ficam loucos novamente. A terceira saída que os dois fazem, acontece o estopim da história, porque é o final de cada uma delas, é a parte final da vida do Don Quixote e também do Policarpo Quaresma, porque eles vão sair novamente de casa, praticar mais novas aventuras. No caso do Don Quixote, como a gente sabe, na terceira vez que ele saiu de casa, ele, além de viver outras aventuras, claro, ele se encontrou com os duques,
que foi realmente o estopim da história do Don Quixote, porque então esses duques se aproveitaram dele, viram que ele era o louco, enfim, praticaram muitas coisas dele, abusaram da loucura dele, como diz no popular, abusaram da loucura dele, assim podemos dizer. E depois o Don Quixote, depois de cair e voltar em si, ele volta para casa e morre. Assim também, exatamente, aconteceu com o Policarpo Quaresma, porque depois da aventura de comprar seu sítio e ele também ter dado errado, ter falhado, o seu sítio foi comido por... teve ataques de saúvas que acabaram com suas plantações, eles cobraram do Policarpo Quaresma muitos impostos, então seu sítio faliu. Não deu certo, e depois disso, que ele ficou sabendo que estava tendo algumas revoltas contra o Floriano Peixoto na cidade, ele mandou um telegrama que ele estava indo lá defender o Floriano Peixoto. Detalhe, lembrando aqui, né, que ele já conhecia por ser um major, ter participado do exército, ter subido a altos cargos. O Policarpo Quaresma já era conhecido do presidente da época, que no caso era o Floriano Peixoto. E aqui também entra a crítica do que o Lima Barreto quis fazer com a República, porque muito ele critica a República nessa sua obra do Policarpo Quaresma. Então, Policarpo Quaresma, ele esteve com Floriano Peixoto, que o chamou de visionário, falou que o Policarpo Quaresma era um visionário, mas no fim, por confiar no Floriano Peixoto, assim como o Don Quixote havia confiado cegamente nos duques, ele se deu mal porque o próprio Floriano Peixoto depois mandou que ele fosse para o paredão e matou ele, e esse assim foi o triste fim de Policarpo Quaresma. Essa é a origem do nome da obra. Mas isso se compara muito com a questão do Don Quixote, que por confiar nos duques fizeram muito, abusaram muito da sua loucura. Não chegou, os duques não mataram ele, assim como o Floriano Peixoto fez com Policarpo Quaresma, mas eles abusaram tanto da sua loucura que acabou por tirar a sua dignidade um pouco da sua fama, corromperam a sua fama, a boa fama que ele tinha, que ele já tinha conquistado, assim, na cabeça do Don Quixote. E depois o Don Quixote próprio se ofereceu para ir embora, e assim ele caiu em si e também e morreu. E também assim o Policarpo Quaresma, quando ele estava preso, que foi mandado preso primeiro antes de morrer no paredão, o Policarpo Quaresma, ele se viu também, se enxergou, tudo o que ele tinha feito até ali, parou para pensar se tudo o que ele tinha feito tinha valido a pena, tanto que ele estudou, tanto que só usar coisas brasileiras, querer falar Tupi-Guarani, ele pensou em todas as loucuras que ele fez durante sua vida, durante os 18 anos, que ele tinha sido um fanático patriota, e viu que não tinha ganhado nada com aquilo, não tinha sido feliz. Então ele voltou em si, ele perdeu a sua loucura nesse momento, a gente pode dizer, assim como o Don Quixote voltou ao seu juízo quando ele estava doente de cama para morrer. E esse foi o fim de cada um desses personagens, do Major e o fim também do Cavaleiro. E durante toda essa análise que a gente fez agora, a gente pode perceber a semelhança que tem entre essas duas obras, e não é por acaso. O Policarpo Quaresma é o Don Quixote brasileiro, assim como a gente vem falado desde o início, e assim como é famoso e conhecido por vários críticos literários. E assim é a verdade, porque Lima Barreto se inspirou no Don Quixote. O Policarpo Quaresma tem a personalidade quixotesca, o mesmo objetivo e a mesma loucura que o nosso querido cavaleiro.